Oi pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui para trazer mais um pouco da mensagem maravilhosa da Bíblia Sagrada. O tema que eu escolhi para falar com vocês hoje é os sinais do tempo do fim. Que fim é esse? Fim dos tempos, fim do mundo, volta do nosso maravilhoso Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram que sinais haveria do retorno de Cristo a essa terra após a sua ressurreição. Jesus então deixou dito para eles os sinais que haveriam antes de Jesus voltar. E você sabia, meu amigo, que os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo agora, nesse exato momento? Vamos descobrir juntos o que a Bíblia Sagrada fala sobre esses sinais. Que sinais haveria nos homens antes da volta de Jesus? 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao verso 4, nos traz luz sobre isso. E o verso 5 nos deixa um conselho. Vamos ler juntos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem alento natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleites do que amigos de Deus. Agora o conselho no verso 5. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Veja, que sinais haverá nos homens antes da volta de Cristo? Serão maus, serão desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E o que Deus fala? Qual é o conselho? Destes, afasta-se. Porque se a gente se unir a pessoas ruins, ficaremos ruins também. Dificilmente você não vai ser influenciado pelo grupo que você frequenta. Você deve ser como é que eu vou colocar para vocês? Você deve ser bons exemplos para eles. Mas não deve seguir o que eles fazem. Deve se afastar desses homens maus. Agora, além disso, que sinais na natureza haverá no tempo do fim? Vamos ler Mateus 24, verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aqui, além da ação da natureza, também está falando aqui que se levantará nação contra nação e reino contra reino. Há pouco tempo atrás, os Estados Unidos da América quase entrou em guerra contra a Coreia do Norte. Um pouco depois de algum tempo, Estados Unidos da América de novo quase entrou em guerra contra o Irã. Levantará nação contra nação, reino contra reino. A China também andou se alfinetando contra os Estados Unidos há um tempo atrás. As nações estão sempre à beira de uma guerra. Sempre existe alguma nação que se levanta contra a outra. E os sinais na natureza? Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. De um certo tempo para cá, os terremotos têm aumentado muito gradativamente. Tem sido terremotos várias vezes ao ano, coisa que não acontecia antigamente. Pestes, coronavírus é uma peste que nós estamos passando, pandemia. A palavra peste pode ser trocada por pandemia sem problema nenhum. Fomes, muita gente passando fome. Aqui no nosso país mesmo, não pensamos somente na África, somente nos países mais inferiores. Aqui perto de nós tem gente passando fome e a gente não nota.
Existem mendigos que moram nas ruas, necessitam do pão de cada dia e não têm o que comer. São obrigados a mendigar o pão. Esses sinais estão se cumprindo agora mesmo. Você vê? Que sinais serão vistos? Sinais serão vistos no mundo religioso. Vamos ler Mateus 24, verso 4 e verso 5. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Falsos cristos aparecem de vez em quando na mídia. Falsos operadores de milagres, querendo se aparentar a Deus. Não deixe ser enganado por essas pessoas. Só existe um Cristo verdadeiro. Jesus Cristo já morreu por nós, está no céu, não vendo a hora de vir nos buscar. Vamos ler o verso 11 do Mateus 24 também. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Acabei de falar para vocês, falsos profetas tentando nos enganar. À procura do quê? Dinheiro, oferecendo curas à procura de dinheiro. Não caia nessa. Jesus, quando curava alguém, ele não pedia nada em troca. A cura de Jesus é de graça. Não tem dinheiro que pague. Vamos continuar no Mateus 24, ler o verso 24 também. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Muito cuidado, irmãos. Não caiam nos enganos de Satanás. Esses falsos profetas, se conseguirem, vão enganar até os escolhidos de Deus. Temos que ficar muito atentos. Acabei de falar para vocês, a cura de Cristo não é preço nenhum cobrado por isso. Qual é que é a motivação desses falsos profetas? Por que que eles enganam as pessoas assim? Até nesse assunto, a Bíblia, por ser tão maravilhosa e completa, nos dá essa resposta. Vamos ler 2 Pedro capítulo 2, verso 1 ao verso 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemo o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Veja bem o que fala aqui no verso 3. Por avareza eles farão de vós negócio. Eles levam as pessoas para as igrejas por dinheiro. Eles fazem os falsos enganos deles, as falsas curas, para tentar arrecadar dinheiro. Não deixe ser enganado por essas pessoas que tratam vocês como um negócio, como uma cédula de dinheiro. Jesus não cobrava nada para ensinar o seu evangelho para o mundo. Não deixe que eles cobrem de vocês também. E como a gente faz para não cair nas ciladas desses falsos profetas? 1 João capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Não creiam em falsos profetas. Provem se os ensinos deles são verdadeiramente ensinos vindo pelo Espírito de Deus. Porque muitos desses pregadores utilizam só parte das palavras de Deus, distorcem os ensinamentos de Cristo e os usam ao seu favor para ganhar mais e mais dinheiro. Uma boa coisa que está acontecendo com esse coronavírus, uma permissão muito boa, é que a gente está vendo que as igrejas que dizem que tem a cura para todas as enfermidades, que curam as doenças das pessoas,
hoje estão com as portas fechadas. Eu pergunto para vocês, por que essas igrejas não estão com as portas abertas e filas de gente estão reunidas para serem curadas por esses falsos profetas? Eles têm que estar lá sem máscara, sem álcool em gel e estar oferecendo a verdadeira cura que eles dizem que têm, mas não, estão fechados com medo do coronavírus. Isso é de um alerta, serve de um alerta para nós, porque eles estão sempre com as portas abertas e oferecendo suas verdadeiras curas que eles dizem que têm. Curam pessoas, curam enfermidades, curam cânceres. Por que não estão curando o coronavírus agora? Por que estão calados, com seus templos fechados e com medo? Temos que pensar sobre isso. E como nós vamos saber se os ensinamentos são verdadeiros ou não? João capítulo 7, 17 diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Pela doutrina, pelo ensinamento de Cristo é que vocês vão saber se o ensinamento é verdadeiro ou não. Tá? Não vão atrás de qualquer coisa que vocês escutem. Pesquisem nas Bíblias de vocês. O último verso que eu gostaria de ler com vocês se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem primeiro o reino de Deus, depois busquem a cura, porque ainda que morra, Jesus promete a vida eterna para nós. Gostaria de contar a história de uma criança. Certo dia sua mãe estava colocando essa criança para dormir, e ela foi apagar a luz, e a criança então pediu para sua mãe: mãe, não apague a luz, eu tenho medo do escuro. E a mãe falou: não se preocupe, filhinho, Deus está aí com você. E ele falou: mãe, eu sei que Deus está aqui comigo, mas eu preciso de alguém com um rosto. Hoje em dia nós somos assim, estamos numa pandemia, trancados em casa, muitos perderam os empregos, muitos estão passando fome e não sabem o que fazer, muitos estão nos hospitais agora, sofrendo, e não vemos a Deus. Precisamos de alguém com rosto. Mas Deus se revelou aqui, na Bíblia Sagrada. Medite nas suas palavras, seus ensinamentos. Você quer se preparar para a volta do nosso Salvador Jesus Cristo? Ele prometeu que irá acabar com todas as fomes, com todas as doenças, com todo o pecado. Restaurará este mundo. Entregue-se a Ele, medite em seus ensinamentos, se prepare para a sua volta, pois está próximo. Ainda que demore 100, 200 anos, Ele vai voltar, pois Ele prometeu. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com o próximo. Nos ajude a pregar esse Evangelho. Um forte abraço, fiquem com Deus.